Hoje eu quero falar um assunto com vocês hoje à noite, né? Hoje de manhã tivemos um outro assunto e eu quero estar falando esse com vocês, mas eu já digo para vocês que não é um bom assunto, não. É um assunto muito quente e eu acho que nós já estamos tendo muito calor ultimamente, né? A coisa está meio feia. E mais uma coisa, é praticamente o contrário de tudo que nós adoramos hoje nesse dia. Mas é para que nós possamos ter entendimento, né, do que aguardam muitas pessoas no futuro também. Tem um outro lado. Por isso eu quero falar sobre um lugar horrível chamado inferno. Lucas 16, 19, já lemos ali o nosso trecho. 16, 19 a 31. Porém lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então essa foi a última fala do pai Abraão. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, gracioso Pai, graças te damos, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Fale aos nossos corações, disponha, ó Deus, a obedecer a Tua verdade, a fazer, ó Deus, ou a agir conforme aquilo que temos aprendido da Tua palavra. De maneira, ó Deus, que as nossas vidas sejam oferecidas ao Teu trono a cada dia, e mesmo nós possamos proclamar o Teu Evangelho àqueles que ainda não conhecem a Tua verdade, àqueles que ainda não ouviram a Tua palavra. E que o Senhor, na Tua grande misericórdia, transforme os seus corações. É o que nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Então, lemos aí o nosso trecho e nós vimos que realmente a menção do inferno, ela provoca reações diferentes. Você tem a sua reação e muitas outras pessoas... Não assustaram não, né? E muitas outras pessoas também reagem diferente de você. Não é assim sempre? Uns reagem às vezes com medo, outros ainda reagem com ódio, né? E repulsa e dizem assim, não é assunto adequado, né, para a nossa conversa neste momento. Talvez até você pensou isso, né? Estamos dentro da igreja, o pastor vai falar de inferno. Deus me livre, né? Mas as pessoas reagem diferente. E alguns até tentariam aí negar a existência do inferno. Quantas pessoas você já conversou e pessoas disseram, o inferno não existe? Muitas pessoas, né? Conversando com a colega e pregando o evangelho para ela, recentemente, por ela ter perdido o pai, ou melhor, a mãe e uma irmã, seguidamente, ela se adequou a uma outra religião, né? E ali ela não gostou muito da ideia de que o final das pessoas seria um inferno. Então, ela acreditava que não seria assim. Mas é apenas uma história e você tem diversas outras de pessoas que agem dessa forma também. Agora, realmente, essas pessoas vão continuar tentando reagir de maneira que acham que o inferno não existe. Agora, no entanto, Deus e Jesus declaram, né, que o inferno é um lugar muito real. Se você for ver, a palavra de Deus, ela sempre está mencionando este lugar. Salmos 9, 17 já falava, né, o salmista já dizia, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então já há a menção do inferno. Das 162 referências no Novo Testamento, 70 vêm do próprio Senhor Jesus. Quando as pessoas tentam negar o ensino do inferno, existem 3 abordagens básicas. Você pode observar isso. Eles estão muitas vezes no racionalismo, né? Olha, não há Deus, não pode haver inferno. Charles Darwin dizia o seguinte, esta é uma doutrina condenável, mas eu digo que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como Paulo dizia em Romanos 3:4. E outras vezes vão vir com o ridículo, vão querer te ridicularizar, vão querer ridicularizar o inferno. Então pode haver um Deus,
Mas é tolice especular sobre milhões de espíritos desencarnados fritando em um lugar de fogo em um lugar. Não é assim que muitos dizem? Tentam te ridicularizar. Ou este é o século, 22. Acorde. Agora, Robert Ingerson, um livre pensador e orador e líder político estadunidense, ele diz lá que no século XIX, notável por sua cultura e defesa justamente ao gnosticismo, ele disse assim, que a ideia do inferno nasceu da vingança e da brutalidade de um lado e da covardia do outro. Não tenho respeito por nenhum homem que o pregue. Não gosto da doutrina, odeio-a, desprezo-a e desafio esta doutrina. Que Deus seja verdadeiro mais uma vez. Agora, outros vão querer vir com a religião. Existe um Deus, mas Ele é um Deus de amor. Portanto, Ele não iria e não poderia enviar ninguém para o inferno. Essa deve ser muitas vezes que vocês já ouviram, Mas Deus não é um Deus de amor? Então como que Ele vai lançar pessoas no inferno, naquele lugar de sofrimento? Não pode, Um teólogo chamado Bernard Russell disse o seguinte: eu não sinto que qualquer pessoa, quem é realmente profundamente humano, pode acreditar no castigo eterno. Agora eu devo dizer que toda essa doutrina que o fogo do inferno é um castigo pelo pecado. É uma doutrina de crueldade. Agora, esta é a posição do culto, ou dos cultos, do liberalismo, ciência cristã. Olha só, o inferno é um erro da mente mortal. Testemunhas de Jeová, os ímpios serão aniquilados. Mormonismo, todos serão eventualmente salvos e não sofrerão castigo eterno. Apague isso, todos os pecados, e estabeleça um universo limpo mais uma vez. Então o homem pode tentar realmente usar a religião como um castigo ou uma caixa de sabão para pregar que o inferno realmente é um mito, Mas uma vez eu digo para vocês, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Não deixe o diabo te enganar. Nós podemos não gostar de pensar nisso, mas nós sabemos que o inferno é o quê? Real. Se os ensinamentos da palavra de Deus sobre o inferno são um mito, então nós temos aqui a necessidade de, vamos dizer, real desta igreja, desta Bíblia, deste pregador ou de qualquer outra coisa que fizermos, vamos dizer, se não há inferno, então não há céu. Não há Salvador, porque se não há inferno, Ele mentiu para nós e se desqualificou. Jesus é mentiroso? Ainda bem que não teve amém. Não, isso aí, balançar só a cabeça. Não, Jesus não é mentiroso. Agora vamos olhar para isso hoje. O primeiro fato sobre um lugar chamado inferno. O inferno é um lugar de consciência ininterrupta. Há consciência. Então, quando nós encontramos o homem rico aí no nosso texto, ele estava vivo neste mundo e desfrutava da sua riqueza e poder, Agora, depois que ele acaba de experimentar a morte onde ele está, e ele foi sepultado, no versículo 22, ele não deixa de existir. Nós o vemos aonde? No inferno. Mas ele não está morto espiritualmente, ele ainda está muito vivo. Ele é um homem consciente que está muito atento ao seu entorno. Observe comigo aqui o que demonstra que o homem rico está vivo lá no inferno. Pessoas no inferno podem ver. Podem ver? Podem ver. Versículo 23. O homem rico olha para o seu entorno através de lágrimas, escaldantes. E esta passagem é muito clara. Este é um homem real, é um lugar real, experimentando um tormento real. E este é um homem literal, um corpo literal, em um lugar literalmente chamado inferno. Agora, pessoas no inferno podem também ouvir, versículo 27,
Ouve os gritos de milhões de gargantas secas. Lá em Mateus 13, 42, o Senhor os lançarão na fornalha de fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes. Está vendo só? Ele ouve seus companheiros de sofrimento gemer, chorar e gritar. A audição. As pessoas no inferno também podem sentir. Esta passagem, como nenhuma outra na Bíblia, ilustra para nós aqui a dor e o sofrimento que existe neste lugar. É real, é claro. Agora você vê, o inferno não é um estado de espírito, é um lugar real, onde as almas reais passam a eternidade real e um tormento real. Agora observe algumas das verdades bíblicas, ou da Bíblia, que revela aqui na palavra de Deus. O inferno é um lugar de castigo. Isso nós já sabemos. É um lugar que Deus não preparou para o homem, mas para o diabo. Mas por causa do pecado, muitas pessoas têm ido para este lugar. Mateus 25, 41, o Senhor dizia: então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Estão vendo só? Inferno é um lugar de fogo. Lucas 16, 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Marcos 9, 43, 44. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, é melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O inferno também é um lugar de sede. Verso 24. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Inferno é um lugar de dor, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Estão vendo só? Então, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus. Apocalipse 14, 10, 11, descrevendo, sobre o juízo do nosso Senhor, ele diz: o mesmo beberá do vinho da ira de Deus que se derramou sem mistura no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, e os que adoram a besta e a sua imagem, e todos aqueles que receberam a marca do seu nome. Realmente, o inferno é um lugar de castigo, para aqueles que desobedecem à verdade, para aqueles que estão longe de Deus. Mas o inferno também, como eu já disse, realmente é um lugar de dor, pois 5 irmãos que lhes deste testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Está vendo? É reafirmado, é doído. Mas também, por quinto, o inferno é um lugar da ira, é um lugar que cumpre a ira de Deus. No Antigo Testamento, nós ouvimos o profeta Abacuque, clamar ao Senhor para lembrar da sua misericórdia durante um tempo em que sua ira estava o quê? Sendo derramada. Hebreus 3, 12 fala a respeito disso. Então, este sempre foi o caminho de Deus. Quando ele destruiu a terra em Gênesis 6, 8, ele entendeu, ou melhor, estendeu ali a graça a Noé e a sua família. Ele se lembrou da misericórdia e até colocou o quê? Seu arco-íris nas nuvens para declarar a sua misericórdia. Mesmo depois que este mundo o quê? O rejeitou. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer para o homem pecador de qualquer maneira. Então isso é graça, isso é misericórdia, e Deus tem usado de graça e misericórdia para o homem pecador. Agora o Cordeiro de Deus morreu em seu lugar, no meu lugar naquela cruz, não foi? Agora, como ele fez
ele derramou com perfeição o seu amor de Deus pelos pecadores. Como diz Paulo em Romanos 5, 6 a 8. Então, o inferno também é um lugar de frustração e pavor. Frustração e pavor. E os lançará em uma fornalha de fogo. Haverá pranto e ranger de dente. Mateus 13, 42. 24, 51. E cortará em pedaços, lhe dará a sua porção com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O inferno também, amados, é um lugar de eterna separação de Deus. 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Em labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e de tudo que é bom e decente, Apocalipse 21, 27. E de modo algum entrará nela coisa alguma que contamine, nem faça abominação ou faça mentira, mas os que estão escritos no livro do Cordeiro da vida. Agora, alguns vão dizer que este mundo é inferno. Já ouviu isso? Este mundo é inferno, rapaz. Olha só tanta coisa ruim que acontece neste mundo. Se é o inferno, pode ficar ainda pior, né? E muitos aqui, ou melhor, muitos podem piorá-la também. Alguns afirmam aí que a Bíblia vai dizer sobre o inferno o quê? É puramente simbólico. O inferno não existe. Já ouviu falar isso? O inferno não existe? Quantos já ouviu falar isso? Levante a mão. Sim? Então o inferno não existe. Então, meus amigos, perdido é melhor que esperar que não, né? Então não acredito nisso. Vamos dizer assim que é melhor eles acreditar que não. Então, quando a Bíblia que usa a linguagem simbólica, ela faz para descrever o quê? Coisas que são indescritíveis para a nossa vida humana, aqui, ou nossa mente humana. Em outras palavras, a realidade é muito mais intensa do que simbólico. Simbologia não machuca, não faz doer, mas o que nós vemos aqui é diferente. Então, se o que a Bíblia diz sobre o inferno é simbólico, então o inferno é muito pior do que a Bíblia diz. Certo? Agora, no entanto, a Bíblia vai usar uma linguagem muito clara e simples no que diz respeito ao inferno. Agora, pessoas no inferno têm vontade, não falamos? O homem rico deseja o quê? Ele tinha o desejo. Aparentemente, aqueles perdidos para o inferno ainda terão muitos dos mesmos desejos e vontade que tiveram neste mundo. Ele não pediu para água, ele pediu. E as pessoas ainda no inferno podem se lembrar, né? Então, esse pobre homem rico se lembra de quem? De todas as testemunhas que chegaram ao seu portão. Ele se lembra de Lázaro deitado, ele se lembra de não se importar com a dor, com a necessidade de Lázaro, ele se lembra de todas as oportunidades que ele desperdiçou durante a vida, ele se lembra que poderia ter sido salvo, ele se lembra de que poderia ter vivido para o Senhor, e ele se lembra em detalhes gritantes da verdade, né? De que as coisas não precisavam ser assim, não precisavam ter acabado daquela forma, e ele se lembra de todas as suas chances e percebe que elas foram para sempre agora. É o que nós sempre falamos para as pessoas. Sua oportunidade vai acabar no momento em que você morrer, ou no momento em que a porta fechar, que é Jesus. Então o homem tem a oportunidade quando diz que hoje, o agora, é o momento da salvação. Então temos que ter cuidado. O inferno é um lugar de memória, remorso, como diz Lucas 16, 25. Ele queria que seu irmão também fosse poupado, né? Lucas 16, 27 a 31. E ele também experimentou o arrependimento, né? Então, memórias, culpa e remorso. Então, se você acha que essas coisas ruins aqui, imagina com elas, ou como elas devem ser lá no inferno. Ele sentiu tudo o que tinha que sentir no lugar errado. Ele teria que sentir isso aqui, hoje, agora, no momento em que ele estava vivo.
Então não tinha como. Então veja, ainda tem tempo aqui para muitos acertar as coisas com seus semelhantes, acertar as coisas com o Senhor. Então o homem está neste mundo, ou o homem que está neste mundo, ainda tem a sua oportunidade, e é o hoje. Então, quando você chegar ao inferno, será tarde demais. Não é o tempo de sentir essas coisas. Agora, você pode perguntar o que tudo isso prova, e muitos vão perguntar: isso simplesmente prova que este homem está no inferno, mas ele está vivo mesmo naquele lugar. O inferno não é o fim, não acabou, é apenas o começo de uma eternidade sem fim, onde os perdidos experimentam o que é a morte espiritual, quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, a eterna separação de Deus. Então não deixe, meu amado, o mundo, a religião liberal ou o diabo lhe dizer que o inferno é uma invenção da imaginação de um pregador, que ele não existe. É um lugar real, onde as pessoas reais vão. Então, o segundo fato sobre o lugar chamado inferno é que o inferno é um lugar de preocupações não respondidas. Este homem está repentinamente aqui preocupado com algumas coisas que realmente, provavelmente, nunca passaram pela sua cabeça enquanto ele estava vivo. Então, essas coisas podem ter passado brevemente por seu radar de tempos, em tempos, mas ele não estava preocupado e suficiente, com nenhuma delas, e não fez nada a respeito sobre elas. Agora ele está preocupado com a vida após a morte. Já pensaram isso? Como muitas pessoas vão preocupar isso somente depois que estiverem lá? Então ele pode nunca ter dado um único pensamento à eternidade enquanto estava vivo neste mundo, vivendo na sua mansão, desfrutando da sua riqueza. Agora ele está muito consciente e preocupado com o fato da vida após a morte. Então, meu amado, meu amigo, se você precisa entender alguma coisa, você está vivo hoje. Você vai morrer algum dia. E depois que você morrer, sua alma vai continuar a viver para sempre. Aonde? No céu ou no inferno. Essa é a realidade. Só há 2 lugares. Várias passagens você pode olhar, como Hebreus 9, 27, Romanos 6, 23, que eu já falei, Apocalipse 20, 11 a 15, e é por isso que o homem precisa o quê? Vir ao Senhor enquanto Ele ainda está lhe dando chance de fazer. Enquanto você estar vivo, enquanto a porta está aberta. Esse é o tempo, essa é a oportunidade. Agora ele está preocupado com arrependimento, o que dificilmente um homem rico e pecador vai pensar. Este homem provavelmente nunca realmente pensou nessa condição pecadora, Ele viveu como ele queria viver, se divertiu ao máximo. Vamos dizer que ele está morto no inferno e há uma mudança notável em sua atitude. Não era essa atitude que ele está tendo, que ele deveria ter aqui antes? E ele chama Abraão e chama de pai. Parece que ele está interessado em fazer aqui alguma mudança em sua vida, mas é tarde demais. Ele deveria ter chamado ao Senhor de pai enquanto estava vivo. Não adianta este momento. Amanhã pode ser tarde demais para isto. Então, meu amigo, pensamentos de arrependimento e de lidar com seus pecados podem não entrar em sua mente com frequência, mas é só querer lembrar de que chegará um dia em que será tarde demais para você se acertar com Deus. Mais uma vez eu digo que o tempo é hoje, o tempo é agora. Chegará um dia em que você deixará este mundo, e como você permanecerá nesse dia é como você entrará na eternidade. Eclesiastes, 11:3, Jesus deixou a questão do arrependimento
muito clara. Lucas 13:3. Agora ele está preocupado que outros sejam o quê? Perdoados para não irem para o inferno. Ele tirou a atenção dele, viu que não tinha jeito mais, agora ele está olhando para as pessoas aqui, ele estava preocupado realmente com o destino dos seus irmãos. Enquanto ele estava vivo, não sabemos que tipo de relacionamento eles tinham, né, com seus irmãos. Ele pode tê-los amado, ele pode ter compartilhado a sua riqueza com eles, mas eu tenho certeza, quase certeza, de que ele nunca pensou no momento e onde eles passariam a sua eternidade. Ele não teve essa preocupação. Agora ele está no inferno e sabe que eles são como ele vive e pratica as coisas que ele praticava, ele sabe que onde está seus irmãos logo estarão, porque agiam como ele. Agora ele está preocupado com seus irmãos, mas é tarde demais. Ele não pode fazer mais nada por seus irmãos. Então devemos alcançar o homem pecador enquanto há tempo. Nós sabemos que muitos estão vivendo assim lá fora. Então, enquanto eles estiverem vivos, nós também temos a oportunidade de lhes mostrar o caminho, de pregar a palavra de Deus a essas pessoas. Então, meus amados, devemos alcançá-los enquanto há tempo. Vamos abrir nossas bocas, compartilhar Jesus com estas pessoas, com esta geração perdida e moribunda, que cada vez mais se afasta do nosso Deus, cada vez mais se afasta do caminho certo, em direções errôneas, em direções completamente diferentes. Então façamos o que somos chamados, né, a fazer, que é justamente pregar o Evangelho. Hoje mesmo nós estávamos vindo aí, várias formas que nós temos de fazer isso, então não há desculpa para mim e para você também. Podemos falar de várias formas, podemos agir de várias formas. Dá licença. De várias formas. Então, primeiramente, se você nunca foi salvo, deixe-me falar com você da forma mais clara e possível por apenas um momento. Então, por favor, não se junte a esse homem. Você já sabe que esse é um lugar real. Então, não planeje, não deixe a sua vida te levar para esse lugar. Jesus Cristo morreu por você e Ele te amou de tal maneira, né, que entregou a sua própria vida para que você pudesse ter vida. E Ele é a porta, Ele é o caminho. Então, todo aquele que segui-lo vai ter vida eterna. Então, Jesus Cristo morreu justamente porque amou. E você tem que amá-lo, você tem que convidá-lo a morar na sua vida. Então, se você vier a Ele, a promessa é que Ele vai o salvar. A promessa é que Ele nunca vai deixar você ir para aquele lugar. Muito pelo contrário, quando nós adoramos aqui esta noite, vai para onde? Para o céu. Tudo isso por todos aqueles que creram em Jesus como seu Salvador. Então, não deixe que Satanás, o diabo, o faça, né, de tolo. Então, venha a Cristo enquanto antes. Não vá pelas coisas deste mundo, vá para o Senhor. Então, mas se você já tem a convicção da salvação, este é um tema que tem que nos impulsionar, como eu falei, a levar, né, cada vez mais pecadores ao nosso Senhor Jesus, impedi-los de passar a eternidade no inferno, porque Ele mesmo não pode fazer nada por si. Você, neste caso, é o seu salva-vidas, né? Lançando a palavra ao seu coração, para que ele possa olhar para o Salvador, olhar para Jesus. Você quer fazer isso? Quer compartilhar o Evangelho? Quer compartilhar aquilo que pode tirar esses homens da eternidade longe de Deus? É a nossa missão, é a missão da igreja. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordem que nós recebemos. E por fim, ou melhor, o inferno é o quê? Um lugar de convicção inabalável. Então esse é o terceiro fato sobre um lugar chamado inferno, né?
Então, 5 segundos após a morte, onde aquele homem estava? No inferno. Se você for ler a passagem, fala que ele foi sepultado, né? E logo o que acontece? No próximo versículo já está falando, ou demonstrando onde ele estava ali naquele lugar. Então, sabemos que o inferno é real, versículo 23, demonstrado pelas pessoas que ali estão, ou estavam, melhor estão, né? Então, muitos veem a essa passagem como meramente outra história, né? Apenas uma história de Jesus. Mas Jesus nunca chamou ninguém pelo nome em uma parábola. Aqui ele chamou Lázaro, e ele demonstra vidas comuns, vidas reais que estavam neste mundo. Entende? Tanto de Lázaro como para o rico, e o que eles faziam. Então não queira reconhecer isso como experimentando. Na dúvida, acredite que é real, porque depois não adianta mais. O inferno, ele é real. Não espere morrer para descobrir esse fato essencial, que depois que o homem passa daqui para lá, tanto para um lugar como para o outro, não tem como mais retornar a este mundo. Então ele está completamente convencido de que o inferno é uma realidade absoluta. Ele está lá. E o inferno não é a sepultura, né? Versículo 22, 23, este homem sabe com certeza que o inferno não é a sepultura onde ele estava. Ele morre e é sepultado no verso 22, imediatamente ele se encontra nas chamas do inferno no versículo 23. Viu só? Logicamente ele já estava ali, ele foi para lá quando ele perdeu a vida, ainda teve a preparação do corpo e tudo mais até sepultá-lo, mas ali já mostra ele sepultado, né? E já neste lugar. Então o inferno também não é aniquilação, verso 24. Este homem sabe que o inferno não significa o fim da existência do homem, né? Como muitos grupos ensinam. Não. Ele sabe com certeza que o homem não apenas queima como um campo, né? De salve aí, um campo de plantação. Ele sabe que a alma vive para sempre no inferno e quando morre, na incredulidade. Veja só o que João 8:24 diz: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou. Morrereis em vossos pecados. Está vendo o que acontece com o homem que não crê no Senhor? Vai morrer nos seus pecados. Agora, um Deus amoroso permitirá que os homens vão para o inferno? Foi o que nós já dissemos, né? Verso 24, a desculpa de muitos. Deus permitirá que o homem vá para o inferno? Este homem agora não tem dúvidas nenhuma de que Deus permitirá que o homem siga a incredulidade até o inferno. O que Deus tinha que fazer para o homem, o que Deus tinha que planejar para o homem, Ele planejou antes da fundação do mundo, antes que tudo isso existisse. Ele já tinha preparado Jesus para tomar o nosso lugar naquela cruz. Ele já tinha nos amado e preparado Jesus para ir vir a este mundo. Então Ele já tinha feito tudo isso. A única parte do homem agora é reconhecer o seu pecado e ir para Jesus como seu Salvador, crer nele como seu Senhor. Agora, algumas pessoas vão dizer que o inferno não pode ser real, pois Deus amoroso não permitirá que o homem vá para lá. Agora, se for o que o pecador escolhe para a sua eternidade, vai brigar com Deus? Se Deus é amor e tal, mas o homem quer ir. Deus é amor, não é? Deus é amor. Mas o cidadão mesmo, depois de ouvir a palavra diversas vezes, desde depois de ter entendimento sobre o que vai acontecer na eternidade, ele fala, não, eu vou seguir com a minha vida, eu vou continuar o meu caminho. Então, é difícil. O fato de existir um inferno, realmente ele não muda o amor de Deus pelos perdidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então
Não subestime o amor de Deus. Não subestime. O inferno não é o purgatório. Versículo 26, 28. O rico realmente está convencido de que ele vai permanecer onde está para sempre. Ele pede que Lázaro, e não ele mesmo, seja enviado ali para testemunhar a seus irmãos. Ele sabe que nunca lhe será permitido deixar os tormentos e as chamas do inferno. Veja só o que diz Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O quarto fato sobre um lugar chamado inferno. O inferno é um lugar de condenação sem fim. Não haverá mais chance. Tinha a palavra de Deus na época, Então não haverá mais chance. Enquanto viveu o rico, teve as oportunidades que Lázaro teve. Ambos tinham o testemunho da lei de Deus, como muitos hoje, e como você. Da mesma forma que você teve a oportunidade, milhares estão tendo hoje. Mas se você escolheu estar no caminho, na vontade de Deus hoje, outros não estão escolhendo. Então ambos tiveram a revelação de Deus na criação, diz a palavra de Deus. Então ele não estava isento, ele foi culpado. Como diz o salmista em 19:1, Salmos 19:1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E ambos tinham a luz. João 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então todos têm a mesma oportunidade e a escolha a fazer. Qual vai ser a sua escolha? Aparentemente Lázaro escolheu colocar a sua fé em Deus. Aparentemente aquele rico escolheu outro caminho completamente diferente, que lhe levou cada vez mais para longe de Deus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João 10. Agora, Tessalonicenses, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do Deus do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Então, meus amigos, meus amados, não deixe que isso aconteça com você, não deixe que isso aconteça com seu vizinho, meu amado. Não deixe que isso aconteça com seu amigo de trabalho, com as pessoas que você encontra diariamente. Então, se for o caminho que você escolher, ou que muitos escolher, então Deus vai permitir que você e que essas pessoas sigam até onde? As chamas do inferno. As chamas do inferno. Agora, você pode ser salvo se vier a Jesus. Todo aquele que vem a Jesus tem oportunidade. E você, meu amado irmão, que já tem Cristo como Jesus como seu Salvador, tem a oportunidade ainda de levar ou de pregar o Evangelho, porque somente Deus tem o poder de trazer a salvação. Nossa função, minha e sua, é falar. Quem salva é Deus. É Ele que ilumina. Então, ore para que Deus ilumine esses corações para compreender. Então, estamos chegando ao fim já. Não haverá nenhuma mudança, não tem outra oportunidade na morte. Lembre-se disso. Assim como nunca vai haver outra oportunidade para aquele homem rico ser salvo, nunca vai haverá mudança em sua experiência de tormento. Eles serão julgados. Então, depois de julgados, eles serão enviados para onde no final? O lago de fogo. O lago de fogo. Sua localização vai mudar, mas sua condição nunca será alterada. Eles ainda estarão perdidos, eles ainda estarão separados de Deus para toda a eternidade. Isso não dói no seu coração? Saber que milhares de pessoas podem estar indo para este lugar. Então, concluindo, meus amados, é uma ocasião, em uma ocasião em que o coronel Robert Ingerso, um conferencista agnóstico do século passado, ia fazer um discurso sobre o inferno.
Ele declarou que provaria conclusivamente que o inferno era um sonho louco de alguns teólogos ardilosos e que inventaram para aterrorizar as pessoas crédulas. Agora, quando ele começou a falar sobre esse assunto, o homem bêbado ali levantou na plateia e exclamou: torne-se forte, Bob! Há muitos de nós, pobres companheiros, dependendo de você. Se você estiver errado, estamos todos perdidos. Certeza de que você vai provar isso, é claro. Isso é claro. Então, o que você vai fazer? Se você está aqui hoje e não tem Cristo como Salvador, hoje é o dia da salvação. Esta é a hora, este é o momento. Por quê, pastor? Quando você sair daqui, você sabe o que vai acontecer com a sua vida? Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com a minha. Também, meus amados, é a oportunidade para que nós possamos estar falando mais e mais. Nós temos que ser impulsionados por essas verdades, porque é uma realidade. Apesar de nós nos alegrarmos para ir ao céu, como nós cantamos, e Deus será fiel, é uma bênção para mim e para você. Nós andaremos em ruas de ouro, nós experimentaremos a presença de Jesus, mas milhares de pessoas irão para este outro lugar, separados para toda a eternidade. Então pense bem no momento que tiver a oportunidade de falar de Jesus para uma pessoa. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos falar com Deus.